Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre estatística, abordando os conceitos de média, moda, mediana, desvio padrão e variância. Mas antes de falar um pouco sobre isso e fazer algumas questões no final desse vídeo, então aguarde até o final, vou fazer questões do PAS, do vestibular, enfim, várias questões da UNB. Gostaria de falar para vocês que eu tenho um curso de itens resolvidos do vestibular da UNB. Então você vai encontrar anos de 2025, 2024, 2023, 2022, diversos anos com várias questões resolvidas. Então vale muito a pena você assinar a plataforma e é o primeiro link da descrição ou o link da bio do meu Instagram, que é Thiago Carvalho _estudos. Então, vamos primeiro abordar o conceito de média. A média, basicamente, você vai somar todos esses números e dividir pela quantidade deles. Então, aqui você poderia, por exemplo, somar 2 mais 4, mais 6, mais 3, mais 5. Porém, tem outra técnica, e essa outra técnica se chama método do palpite. Então, por exemplo, aqui no método do palpite, você teria que colocar um palpite, por exemplo, 5 aqui. Esse foi o meu chute, né? Que vai dar essa média. Aí o que você faz? Você soma aqui e abre parênteses, beleza? E coloca um sinal de divisão. Aqui embaixo no denominador, você vai colocar o número de termos que tem aqui. Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você coloca 6 aqui embaixo. Aí aqui o que vai acontecer? Você vai ter o 5 e aí você vai fazer a subtração desse número de cima com esse número de baixo. Então como vocês podem ver aqui, ó, o 2 menos 5 vai dar menos 3. 4 menos 5 vai dar menos 1, menos 1. Aqui vai dar 6 menos 5 vai dar mais 1. Aqui, ó, 3 menos 5 vai dar menos 2. E 5 menos 5 vai dar mais 0. O que você tem aqui, ó? Você pode cortar esse 1 com esse 1. E somando esse menos 2 com esse menos 1 com esse menos 3, você vai ter que vai dar menos 6 dividido por 6 mais 5. Isso aqui vai ser igual a quanto? Menos 6 dividido por 6, isso aqui dá menos 1. Mais 5, isso aqui vai dar 4, beleza? E com isso você tem que a média desses termos é 4. Essa fórmula, ela ajuda muito para quando você tem números maiores, mais complexos. É claro que em uma divisão simples como dessa daqui, você não precisaria fazer algo tão elaborado. Por quê? Porque aqui os números já são pequenos. Então, aqui é um pouco mais elaborado, tem gente que não vai curtir, vai achar que vai dar mais trabalho. Então, no caso de uma média simples, você poderia fazer dessa forma. Caso fosse números maiores, eu já utilizei muito essa técnica em provas, que você tem números maiores. Mas aqui, você pode fazer a média da forma normal, ou seja, 2 mais 4 dá 6, mais 4 dá 10, mais 6 dá 16, 16 mais 3 dá 19, 19 mais 5 dá 24, 24 dividido por 6 é igual a 4. Então, vai depender da complexidade dos números que estão aqui. Eu só estou passando a técnica para vocês, para que eventualmente em uma questão que apareça números maiores, você consiga fazer a média de uma forma mais rápida. O segundo conceito que vamos abordar aqui é um conceito bem simples, que é o conceito da moda. A moda, basicamente, é você pegar o número que mais se repetiu na sequência. Então, nesse caso, a moda é o número 4 aqui, porque ele se repetiu 2 vezes. Se tivesse outros 5, por exemplo, você teria 2 modas, tanto do 4, tanto do 5. Por último desses conceitos iniciais, a gente pode falar da mediana. A mediana vai ser um conceito parecido com a da média, mas você tem que lembrar de uma coisa muito importante. Você sempre vai ter que ordenar os números. Você pode ordenar os números de forma crescente ou decrescente, mas sempre tem que ordenar. Então, nesse caso, você colocaria 2, 3, aí aqui, ó, 4, 4, 5 e 6, beleza? Por quê? Porque se você fizesse assim, você provavelmente iria errar. Então, aqui, ó, você vê quais números que estão no centro. Você vê que os números que estão no centro são esses 2, 4. Você teria que somar os 2, 4 aqui, que daria 8, e dividiria por 2. Assim você teria que a mediana seria de 4 e, coincidentemente, deu igual à média. Mas nem sempre isso vai acontecer.
E outro ponto que é interessante é porque se você, por exemplo, pegasse esses dois centrais aqui da forma que eu tinha colocado, você poderia dividir por 2 e aí daria 5. Só que isso aqui estaria errado. Por quê? Porque você não ordenou os números da forma que eram para ser ordenados. Aqui eu coloquei de forma crescente, beleza? E se tiver muitos termos, você pode analisar da seguinte forma. Você pode pegar lá, sei lá, tem 10 termos. Você vai até o termo 5, 6, e aí você faz a mediana, para não precisar colocar todos os números. Você vê quais são os menores e vai colocando ali em sequência. Agora eu vou abordar um pouco os conceitos de variância e desvio padrão, que caem no vestibular da UNB com uma certa frequência. Esses dois conceitos vão estar muito relacionados. Aqui como é que vai funcionar? Vocês vão pegar a média, e no caso a gente já fez a média desses números, então a gente sabe que deu 4. E com isso, vocês vão colocar aqui o termo, por exemplo, 2, e colocar o quadrado. Mais aqui 4, menos 4 ao quadrado. E por aí vai, dividido pela quantidade de termos, que aqui no caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, dividido por 6. Isso aqui vai ser a nossa variância. Aqui você poderia representar por um x barrinha. X barrinha representa a média. Então, quando você vê esse x barrinha, o examinador ele vai querer que você pense em média, beleza? Então aqui, ó, por exemplo, 4 menos 2, como está entre parênteses, você vai levar ao quadrado, isso aqui vai dar 2. 2 ao quadrado é 4. Mais 4 menos 4 vai dar 0. 0 ao quadrado, 0. Então você vai somar 0 mais 0. 6 menos 4 vai dar 2. 2 ao quadrado, 4. Lembrando que aqui não tem um sinal de negativo, porque está entre parênteses, beleza? Então, continuando. 3 menos 4, menos 1. Menos 1 ao quadrado, mais 1. E 4 menos 5 vai dar 1. 1 ao quadrado. Passando aqui, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. 6 termos, isso aqui vai dar a variância. Somando, você tem 4 mais 4, 8, mais 2, 10, 10 dividido por 6. Essa aqui é nossa variância, que você pode simplificar para 5 sobre 3, beleza? Se você quiser descobrir o desvio padrão, é basicamente você pegar e só colocar a raiz desse número, ou seja, o desvio padrão vai ser igual à raiz quadrada da variância, beleza? Ou vice-versa, elevar os dois lados ao quadrado aqui, elevando os dois lados ao quadrado, você tem que a variância ela é igual ao quadrado do desvio padrão. Beleza? Então agora a gente vai fazer alguns exercícios abordando esses temas: variância, desvio padrão, média, moda e mediana. Então agora, depois de ter visto a teoria, a gente vai resolver alguns exercícios. E alguns desses exercícios são do PAS, outros do vestibular, que eu coloquei para a gente entender como é que o Sebrasp cobra em relação aos vestibulares. Então aqui ó, a gente tem uma questão do PAS de 2018, subprograma 2016-2018, e fala o seguinte, ó: o gráfico da esquerda mostra os números de candidatos a vereador no Brasil, nas eleições municipais nos períodos de 2004 a 2016. O da direita mostra o número de candidatos que foram eleitos nessas mesmas eleições. Então aqui, ó, são os candidatos que foram eleitos, enquanto aqui foram o número de candidatos no total, tanto de homens em laranja e mulheres em azul, beleza? A partir dessas informações e considerando que no Brasil a quantidade de eleitoras no referido período sempre foi maior que a quantidade de eleitores, julgue os itens a seguir. Considerando-se todas as eleições a vereador do referido período, a média dos números de candidatos homens eleitos é inferior a 20% da média dos números de candidatos homens. Então, a gente vai precisar fazer o seguinte, ó. Ele quer saber se a média aqui dos eleitos é menor do que 20%
da média dos candidatos homens, beleza? Então aqui, basicamente, você vai ter que fazer a seguinte média, né? Você vai pegar e vai fazer 269 mais 258 mais 286 mais 300, dividido por 4. Vale dizer que nessa época o Sebrasp autorizava utilizar a calculadora, então ficava mais fácil fazer essas contas utilizando a calculadora. Mas, supondo que você não teria, a gente pode fazer a situação do método do palpite, né? Então aqui, no método do palpite, você escolheria um número, por exemplo, 270 é meu chute para essa média, então vai ficar mais aqui, vou colocar o parênteses, e aí aqui embaixo o denominador 4, e aí a gente vai fazendo as respectivas diferenças. Então você vai pegar 270 menos 269, é o quanto falta para chegar em 270. Então aqui vai ser menos 1, mais aqui 58 para chegar em 270, faltam 12 unidades. Então aqui você vai ter menos 12. Aqui passou quanto? 16. E aqui passou mais 30. Aí o que você vai ter aqui? Você vai ter que aqui deu menos 13. Menos 13 mais 16 vai dar mais 3 aqui. Mais 3. Então vai ficar 270 mais 33 dividido por 4. 33 dividido por 4, vamos ver quanto dá. Isso aqui, então vai ser vezes 8. 8 vezes 4 dá 32. 1 aqui, vírgula, 0. Aqui vai dar por 2, 8, 2. Então aqui vai dar 0 e aqui 5. Então aqui deu 8,25. Somando com 270, você vai ter que vai ser 278,25, a nossa média. Beleza? Então, a nossa média deu esse valor de 278,75. Então, aqui, beleza? Beleza. Então, a primeira média, eu vou colocar assim, deu de 278,25. E agora a gente precisa descobrir a segunda média. Para fazer a segunda média, eu vou fazer pelo método tradicional aqui, né? Então, vamos fazer aqui 45,2 mais 45,3, aqui dá 5, aqui dá 90. Ok. 49,7, aqui dá 12, vai 1, 10, vai 1, 14. E por último, mais 50. Então, aqui dá 2,091. 190,2, isso aqui dividido por 4. Aqui a gente completa. Deixa eu só diminuir aqui a gente completa e tira a vírgula. Sendo assim, a gente tem que vai ser aqui 190. O número mais próximo a gente tem aqui seria 16, né? Então seria 160. Então aqui a gente vai multiplicar por 4 e aqui ficaria 160. Com a subtração você teria que daria 30 aqui. Desce o 2.
Então aqui já não vai dar por 8, então a gente vai colocar 7. 7 vezes 4 dá 28, então aqui vai ser 280. Aqui desce o 2, aqui fica 2, 10, 2, 0. Beleza? Então, seguindo a ideia, o que a gente vai ter nesse final desse item? A gente pode colocar 0, aqui, por 5 dá 200, né? Então, a gente vai ter aqui por 5. Aqui vai dar 20. E por último, a gente coloca mais um 0 por 5. Então, deu 47,55 essa segunda média aqui. 47,55. Tá ok? Então, vamos seguir com o item. Aí, o que ele pergunta? Ele pergunta se a quantidade de homens eleitos, a média, né, de homens eleitos é inferior a 20% da média do número de candidatos homens. Então, vamos ver quanto é 20% da média dos candidatos homens. Aqui eu vou fazer simplesmente o seguinte, eu vou somar esse número com ele mesmo, só que mudando a vírgula de lugar, como se fosse 10%. Então, eu estou dividindo por 10 aqui, e aí você vai ter 27,825. E aqui você vai ter a mesma coisa. Quando você soma esses dois números, você vai ter 0, 1, 5, 16, vai 1. Aqui você vai ter 14, 15. Então aqui você vai ter 15. Aqui vai 1. Então aqui fica 55,650. Isso aqui é de fato inferior. Na verdade, isso aqui é de fato superior à média do número de candidatos eleitos. Então aqui você tem que um item certo. Beleza? Então esse foi o nosso primeiro item. Espero que tenha dado para entender. O nosso segundo item fala o seguinte: o gráfico de candidatos eleitos mostra que, nas eleições municipais do período considerado, ocorreu uma forte tendência de as mulheres votarem em mulheres. Primeiro, que não dá para a gente inferir isso. Segundo, que se fosse para a gente inferir alguma coisa, seria que a maioria das mulheres votaram em homens. Isso porque aqui a gente tem uma baixa quantidade de mulheres eleitas em relação até a quantidade de mulheres aqui que tinha, e também porque fala que a maioria das eleitoras sempre foi maior do que a quantidade de eleitores, ou seja, tem mais mulheres do que homens, mas mesmo assim os homens tiveram mais votos e também foram mais presentes. Pode ser que porque tinha mais homens, enfim, mas de qualquer jeito ele fala que houve uma forte tendência de mulheres votarem em mulheres. Não, ele tem errado. O desvio padrão da sequência dos números de mulheres eleitas vereadoras das eleições de 2004 a 2016 é inferior a 0,70. Então, nesse item aqui, eu preciso falar algo para vocês. Esse tipo de item é um tanto quanto complicado de se fazer. Por quê? Porque eu até coloquei depois na edição do vídeo, o primeiro da explicação, que você tem dois tipos de desvio padrão. Você tem o desvio padrão amostral e você tem o desvio padrão populacional. Beleza? E aí, qual que é a grande diferença de um para o outro? Aqui, basicamente, você teria que o desvio padrão seria a raiz quadrada, né, do somatório aqui de
que é o tipo de que vai somando. Aqui é xi e aqui ao quadrado. Então, o que a gente tem nessa seguinte situação? A gente tem que o denominador aqui, ó, ficou n menos 1. Se você for observar. Já no desvio padrão populacional, você vai ter o seguinte. Você vai ter que vai ser apenas o n embaixo. Então, é por isso que você diferencia essas duas situações. É por causa desse menos 1 aqui e desse n. E quando você utiliza cada um? Esse você vai utilizar quando você tem uma população total. Quando você tem uma parte daquela população, ou seja, uma amostra, aí você usa essa daqui. Então, é essa que a gente vai utilizar para essa questão. Então, aqui, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar tirar a média desses números aqui. Então, aqui a gente vai ter o seguinte, vai ser... Eu acho que compensa fazer pelo método do palpite. Eu vou colocar aqui o meu palpite é que seja 7. Aqui, o que a gente observa? A gente vai cancelar esse com esse e esse com esse aqui, só que esse com esse aqui vai dar 0,8 dividido por 4. Sendo assim, a gente vai... Isso aqui somado, né? Isso aqui vai dar que vai ser 7,02. Ok? Então, como a gente já tem 7,02 aqui, a gente pode apagar aqui. A gente tem que esse valor é o valor da nossa média. Certo? Então, aqui a gente tem que vai ser a média. E seguindo essa ideia, a gente vai ter o seguinte. A gente vai precisar somar os termos, né? Então, aqui a gente vai fazer algo parecido com aquilo que eu estava fazendo. Então, bora lá. Então, aqui, eu já tenho anotado esses valores e para facilitar para a gente, eu vou só substituir. Então, aqui vai ser 6,6 menos 7,1. Isso aqui ao quadrado vai dar 0,25. Aqui, 6,5 menos 7,1 ao quadrado vai dar 0,36. Aqui, 7,5 menos 7,1 ao quadrado vai dar 0,16. E aqui, 7,8 menos 7,1 ao quadrado vai dar 0,49. Então, a gente vai precisar somar todos esses números. E esses números somados vão dar para a gente 1,26. Beleza? Aí, o que a gente vai pegar? Para calcular o desvio padrão, nesse caso, o desvio padrão amostral, a gente vai precisar do seguinte, a gente vai ter que o desvio padrão, muita gente representa por um S, assim, vai ser igual a raiz quadrada da soma lá que a gente descobriu, que é 1,26, perdão, dividido por 3. Isso aqui vai dar que vai ser desvio padrão igual a raiz de 0,42. Então, a gente vai ter que o desvio padrão, nesse caso, vai ser igual a 0,648. Uma questão um pouco mais puxada, muito cálculo. Acho que é uma questão assim bem pulável, para ser sincero, apesar de quem estudou provavelmente já saber, mas por não ter calculadora, mas nesse processo seletivo eu não sei se compensa fazer tanto no braço assim, visto que tem itens muito mais simples, né? Talvez seja um item para deixar para o final. Então, esse item está certo, de fato deu inferior a 0,7. Item 120,
desse mesmo vestibular. Considerando-se que a lei eleitoral exige que pelo menos 30% dos candidatos a vereador sejam mulheres, infere-se que nas eleições municipais em apreço, essa meta só não foi atingida em 2004. Então aqui, ó, a gente tem que analisar o seguinte: 30% dos candidatos a vereador. Então, a gente tem que pegar e somar esse mais esse mais esse mais esse, e ver se a quantidade de mulheres corresponde a 30% desse total. Então aqui a gente pode pegar e fazer o seguinte: 72 dividido por 72 mais 258, beleza? Então aqui a gente vai ter isso aqui, só para avisar, é aqui de 2008, né? Porque ele falou que apenas em 2004 deu inferior a 30%, então a gente vai ver se os outros deram inferior a 30% também. Vamos ver aqui, ó, 258 mais 72, isso aqui dá 10, sobe 1. Aqui a gente vai ter 5 mais 1, 6 mais 7, você vai ter que vai ser 13, vai 1, aqui vai ser 3, perdão. Então você vai ter 330. Então vai ser 72 dividido por 330. Aqui você vai ter que vai ser o seguinte, ó, 0,0. Aqui, gente, não tem como a gente multiplicar por 3, então a gente vai multiplicar por 2. Então aqui vai dar 660. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 6, 12, 6, 60. Aqui você poderia continuar esse cálculo, mas o que você observa é que já deu aqui, ó, 0,2 alguns quebrados, que vai corresponder à casa dos 20% ali. Menor do que 30%, então vai estar entre 20% a 30%, e não superior a 30%. Então não é apenas em 2004 que foi inferior, em 2008 também foi inferior. Vale dizer que se você quiser o acesso ao meu curso de itens resolvidos do vestibular da UNB, é o primeiro link da descrição. Lá tem vários itens de vários anos e é igual eu coloquei aqui, curso completo na descrição. Então não deixe de assinar, beleza? Para você ter uma noção maior dos itens da prova. Agora faremos uns itens do vestibular de 2019. Agora é vestibular propriamente dito. Um pouco diferente do PAS, mas praticamente a mesma coisa. Talvez a diferença de uma questão do PAS para o vestibular seja só o ano, ou se contextualiza com alguma obra, enfim, mas o estilo é muito parecido, né? Porque é a mesma banca. E fala o seguinte, ó, o gráfico a seguir mostra as quantidades de smartphones vendidos anualmente no Brasil, em milhões de unidades, de 2011 a 2018. Aí fala assim, ó, no período considerado foram vendidos, em média, mais de 36 milhões de smartphones no Brasil. Então aqui, ó, a gente tem o seguinte, ele quer saber quanto é que foi a média. Nesse caso, a gente pode utilizar justamente o método do palpite. Nesse caso, eu vou supor que o palpite, por exemplo, seja de 36. Justamente porque foi o que ele falou pra gente, né? 36. Então aqui a gente soma, aqui a gente coloca o denominador e a gente tem que ver quantos termos tem aqui. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a gente tem 8 termos aqui, fecha parênteses. Aí a gente vai ter 36 para 3,5, foi uma variação de menos 32,5, beleza? Aqui a gente tem menos 20, né, para o 16. Aqui menos 0,8. Aqui passou quanto? A gente tem mais 4 para o 40 e mais 14,5 para o 54, né? Então a gente tem 18,5, a soma de mais 11
mais 11 para o 47, é mais 8 para o 44, mais 8 aqui, né? Mais 8. Aí aqui a gente vai ter mais 12 para o 48, 10 para o 46, mais 10 aqui, beleza? Então a gente tem o seguinte, ó. A gente tem 12 mais 8, aqui dá 20. 20 pode cortar com esse 20. Aí a gente tem, aqui a gente corta então, né? Aí vai sobrar 32,5 menos 32,5 menos 0,8 mais. Esse 18,5 pode somar com 10, a gente vai ter 28,5 mais 11. Isso tudo dividido por 8. Fecha o parênteses. Soma com mais 36. Bora ver o quanto dá aqui. A gente tem, então, somando com 11, vai dar 39,5. Menos... aqui a gente somaria, né? Mas ficaria negativo. A gente vai ter 33,3, se eu não me engano. Isso, né? 33,3. E aqui a gente, fazendo essa subtração, vai ter 260. Isso aqui a gente dividiria por 8. Porém, observe o seguinte. Aqui a gente não precisa mais fazer isso. Por quê? Porque a gente já percebeu que vai ser um valor acima, nem acima, né? Mas vai ser um valor positivo. Aqui, mesmo que seja um valor quebrado, vai ser um valor positivo para somar com o 36. E como deu um valor positivo para somar com 36, logo esse item está certo. Por quê? Porque falou que, em média, mais de 36 milhões. Embora seja 36 milhões os quebrados, é um item certo, porque passou de 36 milhões, beleza? Então, eu vou apagar aqui. Eu vou deixar só aqui no canto. Pior que eu vou apagar isso aqui também, porque senão não vai ter espaço. Item 69. A mediana da série de dados correspondente às quantidades de smartphones vendidos é igual a 50,75 milhões. Então, como eu falei naquele outro item, a gente tem que ordenar os itens, seja de forma crescente, decrescente, mas tem que ordenar. Então, aqui a gente vai colocar 3,5, que foi o menor. Em seguida, o 16. Deixa eu colocar aqui 3,5, 16. Aqui, 35,2. Aí aqui é o que começa a mudar, né? A gente teria o 44, 47, não, 46, 47, 48 e 54,5. Sendo assim, como a gente tem 8 termos, a gente vai ter 3 para um lado e 3 para o outro. E o que a gente vai ter? A gente vai ter que a mediana vai ser a média desses dois valores. Sendo assim, a gente tem que a média desses dois valores deu 45. Porque se soma os dois, divide por 2. Então, dá 90 sobre 2. 90 sobre 2 é 45. Então, esse item está errado. Porque ele falou que a mediana era igual a 50,75. E isso é errado, porque deu 45. Provavelmente, ele fez dessa forma para quem não ordenasse os itens e aí acabaria errando. O valor do desvio padrão relativo às quantidades de smartphones vendidos em 2016, 2017 e 2018 é superior a 2,1 milhões. Então, esse item aqui, gente, é um tanto quanto, assim, polêmico. Por quê? Porque ele fala desvio padrão e aí ele fala relativo às quantidades. Então, quer dizer que é um desvio padrão das quantidades.
É porque quando você tem desvio padrão relativo, existe uma fórmula específica sobre esse termo na estatística, que é desvio padrão relativo, aí você divide por 100 lá. Tem uma série de coisas. Não vou me aprofundar tanto sobre o desvio padrão relativo em si, mas ele existe. E é isso que pode tornar, muitas vezes, um item duvidoso, né? As palavras que o examinador coloca. Eu já até conversei com o professor sobre esse item, ele falou que era cabível de anulação na época. Mas como ninguém foi atrás, né, e tudo mais, acabou que ficou por isso mesmo. E o que ele quer é basicamente um desvio padrão normal, só que nesse caso a gente vai ter um desvio padrão amostral, beleza? Então a gente vai ter que usar o -1. Aqui, observe, a gente vai ter esses 3 termos, certo? Então, qual é a média desses 3 termos? A gente tem 44 mais 46, isso aqui já deu 90, né? Mais 48, isso aqui dividido por 3. Sendo assim, bora ver, 90 mais 48 a gente tem que vai ser 138, dividido por 3. A gente tem que vai ser 138 dividido por 3, aqui a gente vai ter 4, 12, sobra 1, 8, 6. Então, a nossa resposta é que a média desses 3 valores é igual a 46. Seguindo essa análise, o que a gente pode fazer mediante isso? Agora a gente vai calcular o desvio padrão amostral aqui. Então, a gente vai ter a raiz quadrada. Aqui a gente vai ter n-1, então 3, que são o número de termos, menos 1. Aqui a gente vai ter 44 menos 46 ao quadrado, mais 46 menos 46 ao quadrado. E por último, 48 menos 46. 48 menos 46 ao quadrado. Então, aqui vai dar 0. E aqui a gente vai ter o seguinte, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado, que vai dar... Aqui vai dar 4. E aqui também vai dar 4. Embora 1 desse negativo, quando a gente eleva ao quadrado entre parênteses, a gente tem que o menos 2 ao quadrado, se estiver entre parênteses, vai dar um valor positivo, vai dar mais 2. Isso aqui dividido por 2. Então aqui, basicamente, a gente vai ter que o desvio padrão vai ser desvio padrão de raiz de 4. Portanto, o desvio padrão vai ser igual a 2. E devido a isso, ele fala que foi superior a 2,1 milhões, item errado. Então aqui a gente resolveu mais 3 itens do vestibular UNB de 2019, beleza?